palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje é a continuação da nossa série do Exílio a Cristo, mais um episódio, e hoje adentrando de vez no período intertestamentário. Fechamos com Malaquias, né? Eu acho que para encerrar mesmo a parte do Antigo Testamento, a parte bíblica, onde tinham pelo menos um pouco mais de informações a respeito do que aconteceu com o povo de Israel para a gente chegar até o cristianismo. Nós vamos adentrar agora num período extremamente obscuro, que são os 400 anos do silêncio bíblico, o período intertestamentário, que passa pelo período do Império Macedônio, período dos Seleucidas, né, que são um dos generais de Alexandre o Grande. Depois vamos passar pelo domínio, né, da dinastia Asmoneia, com a revolta dos Macabeus, o período dos Macabeus, e chegamos ao início do Império Romano. A nossa série está se aproximando do final, aí, nesse quase um mês junto. Vamos lá, vamos começar a falar do período macedônio, do Alexandre o Grande. Olha só, um dos maiores imperadores, né, da história, pelo menos da história da época ali da Babilônia, Pérsia, nesse começo de era cristã. Eu acredito que dos maiores imperadores ao lado de Nabucodonosor, Xerxes, o Alexandre o Grande, ele também foi um nome, e vocês já vão entender o porquê que eu estou falando que esse nome é tão importante para a história de Israel. O domínio macedônio durou cerca de 36 anos como um todo, tá? Então o Império Macedônio durou de 359 a.C. até 323, com a morte de Alexandre o Grande, e aí dividiu-se para 4 generais, os 4 principais generais deles, os diádocos, e ele assumiu o trono com o assassinato do pai em 336, sendo ele o principal responsável pela expansão territorial do império, que ia da Grécia ao Egito até o noroeste da Índia. Quem foi Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que tornou o Império Macedônio um dos maiores do mundo? Ele morreu invicto, tá? O império dele não só era o maior do mundo na época, como é um dos maiores até hoje, tá? Ele era filho de Olímpia, e ela era muito devota do deus Baco, e ela acreditava que Alexandre era filho do próprio Zeus. Durante a adolescência, ele morava na Magna Grécia, mas numa área mais periférica. Então a Macedônia ficava dentro da Grécia, tá? Então por isso que esses 400 anos de silêncio foram os 400 anos de período helenístico. Por isso, novamente frisando, que lá na época de Paulo, 50, 60 depois de Cristo, ou seja, mais de quase 500 anos, esse domínio grego prejudicou tanto a cultura judia, a cultura israelita nessa época. Então, muito nesse período intertestamentário, essa troca de testamento após o livro de Malaquias, vocês vão conseguir entender o porquê que tanta cultura grega, por que a cultura grega ficou tão presente. E tem curiosidades também que vão explicar um pouquinho. Infelizmente, biblicamente avisando, não há nada a respeito de Alexandre o Grande. Nós vamos ter que consultar o Talmud. Tem algumas passagens lá no Talmud que falam justamente disso, tá? Durante suas conquistas, ele fundava cidades com o nome de Alexandria. Ele era só um pouquinho megalomaníaco, só um pouquinho egocêntrico, tanto é que o nome dele é Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, né? E difundia muita cultura grega. Ele tinha a mesma ideia do Xerxes, do Artaxerxes, do Ciro, do Dario, de dominar os povos, mas não subjugar, não maltratar, não destruir. Por isso que a cultura grega se difundiu tanto. Casou 3 vezes, reforçou as alianças com os reinos persas. Embora tenha tido 2 filhos, ambos foram assassinados ainda crianças por rivais de Alexandre. Seu vasto império durou 12 anos, ou seja, informações a respeito do domínio de Israel, do domínio macedônio em Israel, são muito superficiais. Alguns encontros são registrados. Por exemplo, tem o encontro dele com Shimon Tzadik, que é um sumo sacerdote, eu vou relatar isso aí. Tem uma intermediação de uma negociação entre os egípcios
e os judeus, que também foi ele que intermediou, tudo isso da visão judaica, dos judeus, tá? Tão exclusivamente dos judeus. Nós não temos, como eu falei, nada de informação além disso, e também nada de informação a respeito do Reino do Norte, também era domínio, tá? Mas os samaritanos dentro do domínio macedônio, eu fiz uma vasta pesquisa e não temos nenhuma informação, tá bom? E esse império, ele foi o responsável, por exemplo, pela difusão do idioma grego. A influência do Império Grego, do helenismo dentro de Israel foi tão grande que nós temos a Septuaginta, que é a tradução do grego, tá? Eu vou comentar isso num vídeo específico a respeito da Septuaginta. Eu acho que cabe nessa série um vídeo a respeito da Septuaginta, quando a gente chegar mais lá no cristianismo, para vocês entenderem por que o grego é um idioma tão importante, mas saibam que a influência helenística, ela se deu a partir do período macedônio. Macedônia, uma província, uma parte periférica da Magna Grécia, tá? Tanto é que helenismo, os helenos, é uma forma de se dizer a respeito dos gregos. Então, heleno é uma forma de dizer que é grego também, tá? Alexandre o Grande nasceu em Pela, que é a capital do Império Macedônio, e, como eu falei, ele foi muito jovem, com 20 anos ele assumiu o reinado do pai, o Filipe II. Fica aqui a curiosidade que ele também foi educado por um dos maiores estudiosos da época, apenas e tão somente por Aristóteles, tá? Então você já vê que, apesar do tempo muito curto de governo, Alexandre o Grande foi ensinado por Aristóteles, teve ensinamentos de retórica, política, filosofia, ciências, medicina, e ele conseguiu, e teve também influência na cultura dele, a leitura de Homero, e além dessa educação extremamente intelectual, ele foi treinado nas artes da guerra, acompanhou seu pai nas batalhas, e a partir de 336 ele também liderou a Liga de Corinto, uma união de cidades-estados grega. Então, o domínio grego passou também, da Grécia como todo, tá? Passou pela mão dele, e ele deu continuidade ao trabalho do pai. Com 12 anos ele já estava liderando batalhas, tá? E ajudou a conquistar esse império. A última batalha dele foi na Índia, quando ele começou a adentrar a Índia. Ele acabou morrendo, e ele também tem o ponto ao seu favor, como eu falei, as batalhas dele, todas eles venceram, os exércitos macedônios venceram, e apesar das inúmeras batalhas com desvantagem numérica, as estratégias dele, ele era um cara extremamente genial. Vocês vão entender a influência dele quando eu chegar nas curiosidades. Como eu falei, não temos 12 anos apenas de domínio alexandrino, você não tem muitas informações da parte ali de onde é Israel, tá? Mas eu acho que tem muitas informações interessantes, algumas curiosidades pertinentes que eu acho bem legal trazer para o vídeo, para vocês entenderem por que a cultura helenista ela tá tão presente, tá? Vamos lá. Algumas curiosidades, como eu falei, não temos informações a respeito, como a gente vai ter no caso dos Seleucidas, né? O Seleuco, a gente tem bastante informação a respeito dessa dinastia dentro de Israel, tá? Ele conquistou a terra de Israel em 313 a.C. e ele venceu as forças persas praticamente mais ou menos na mesma época, e isso se deu dentro desses 12 anos. Então, 336 começou o seu reinado. Praticamente foram 8 anos apenas de domínio macedônio alexandrino, tá? Então fique claro, porque quando a gente entrar no Seleucidas vai ser explicada essa questão dos generais de Alexandre. Então, o domínio alexandrino foram apenas 8 anos, tá? O livro de Daniel previu, né, uma segunda curiosidade, lá no capítulo 8 e 11, estão lá as previsões a respeito de Alexandre o Grande.
Não vou entrar em muitos detalhes para a gente não se estender, mas depois dá uma analisada lá no capítulo 8, nos versos, se eu não me engano, do 8 ao 11, tem lá as previsões do bode, do carneiro, do chifre, que é quebrado em 4 partes. Ele teve um encontro, como eu falei, com o Shimon Hatzadik, o justo, e ele vestiu, segundo o que está no Talmud, você tem uma passagem dele que ele teve um sonho, ele orou, ele descobriu o domínio alexandrino, né, da Macedônia, se aproximando da mesma forma que Ciro, da Pérsia, eles souberam dessa chegada. O Alexandre também foi descoberta essa chegada. O povo de Israel, como o domínio persa era um domínio que, apesar do jugo ser só apenas imposto, você tinha uma liberdade cultural e religiosa muito grande, as informações passavam. Israel era uma localidade muito estratégica, então as informações sobre o domínio macedônio, sobre a invasão macedônia, invasão grega à Pérsia, chegaram, e em sonho Deus falou, segundo o que está aqui no Talmud, que ele deveria vestir roupas sacerdotais, jogar várias pétalas de rosa para preparar o caminho para chegar de Alexandre o Grande, e uma caravana, uma comitiva, foi de encontro a Alexandre o Grande, e esse encontro dessa delegação, chegando tochas, porque provavelmente, pelo que eu li, foi à noite, e quando Alexandre o Grande viu, segundo o que está no Talmud, pelo amor de Deus, gente, é só o que eu pesquiso, eu não estou concordando que isso possa ser totalmente verdade, mas segundo o que está na tradição judaica, o Alexandre o Grande, ele se curvou diante desse sacerdote, e ele deixou a entender que foi graças a essa presença quase divina desse sacerdote que a vitória de Alexandre o Grande foi possível. E quando os membros da comitiva do Alexandre viram isso, que é uma coisa incomum, muito incomum, por isso que a gente às vezes fica pensando se isso pode ser verdade ou não, o Alexandre disse que por causa dessa imagem, desse rosto que ele pôde ver, ele percebeu que foi graças a esse homem, ao Deus, né, do que esse homem serve, que ele pôde vencer as batalhas. E aqui começa uma relação muito profunda entre os gregos e os judeus, tanto é que o Alexandre o Grande, ele queria uma imagem do templo. O Alexandre, ele teve tanto o poder, a retórica dele, o poder bélico, o exército, a política, tudo era tão influente que ele viu em Israel, nos judeus, um povo extremamente santo, um povo devotado, uma sociedade extremamente organizada. Tanto é que nessa passagem, né, a passagem que eu estou comentando é na Ioma 68b. Peraí que travou o tradutor. Fez o favor de traduzir aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. É porque eu estou usando o Talmud online dentro do Google, e ele bugou a tradução. Porque ele está falando aqui que você não podia usar roupas sacerdotais, e essas roupas sacerdotais eram só para o templo. E segundo o que está aqui nessa Mishnah, na Mishnah 68, deixa eu só confirmar aqui qual que é essa Mishnah. No Talmud, na Ioma 69a, uma Mishnah, um pedacinho dessa história, diz que Alexandre o Grande queria saber quem são as pessoas que estão prejudicando o andamento do funcionamento do templo, da sociedade, e aí eles falaram que eram os samaritanos, já deixando mais uma passagem de rivalidade entre os judeus e os samaritanos, e esse encontro resultou, segundo está aqui, pelo amor de Deus, gente. Tudo que eu falo é segundo a tradição judaica, não passa muito pelo crivo de eu acreditar que essa é a versão única e verdadeira. É a versão que nós temos à disposição, os registros históricos, e essa Ioma diz que Alexandre o Grande, sendo dominador da região ali de Israel, permitiu que os judeus pudessem prender, torturar e matar os samaritanos,
e destruiu o templo do Monte Gerizim. Segundo informações, tinha algum tabernáculo lá onde os samaritanos eles cultuavam o Deus invisível. E é um relacionamento muito complexo e intrínseco, tá? Tem também outra curiosidade muito interessante aqui, dessa parte do templo, que o Alexandre queria ver o templo, a imponência desse segundo templo, e ele queria porque queria uma imagem dele dentro desse templo, e ele falou que não poderia, porque isso era uma profanação da religião. Ele concordou, Alexandre concordou, porém o Shimon, ele falou que todo sacerdote que nascesse é o primeiro sacerdote, né? Na verdade tem discrepâncias. O nome Alexandre tornou-se judeu por conta desse encontro, tá? Uma curiosidade interessante, mas alguns lugares eu leio o primeiro sacerdote após a ida dele a Jerusalém seria chamado de Alexandre. Outros dizem que alguns sacerdotes poderiam ser chamados de Alexandre, né? No caso, quando fossem apresentados, enfim. E aqui tá outra curiosidade: o Shimon sugeriu que, ao invés de erguer uma estátua, todos os sacerdotes, ó, tá vendo? Esse site aqui, o PT Shabbat, ele disse que todos os sacerdotes do sexo masculino nascidos naquele ano seriam chamados de Alexandre. Então, naquele ano, e assim, o nome Alexandre tornou-se judaico de uso muito comum, tá? Ele se envolveu em discussões com religiosos, tá? Sobre toda a parte do Gênesis, tá lá no Talmud também, tá aqui, ó, tá então no Ioma, né, Tamid, na verdade no Tamid 32a, que é outro livro também da parte da tradição judaica, lá tá dizendo que ele teve um encontro com os sacerdotes. Ele começou a perguntar da tradição judaica, perguntar a respeito do Gênesis, da formação da sociedade dele. Então queria conhecer, né, a parte cultural deles, e ele teve várias discussões, várias análises. Tudo foi feito de uma forma muito inteligente, muito intelectual, e ele se envolveu em discussões a respeito da distância do leste ao oeste, para entender o tamanho do reino dele. Ele perguntou possivelmente a distância entre o leste e o oeste, se a distância do céu à terra é menor do que a distância do leste ao oeste. Tem fontes talmúdicas, como eu falei, que descrevem toda essa... O Flávio Josefo também descreveu o encontro dele com a sociedade judaica. O Flávio Josefo, ele é um historiador muito importante, principalmente do período pós-Cristo, de toda essa construção do período intertestamentário. E num desses encontros, no Midrash, no Talmud, Alexandre fica impressionado com o método benevolente de julgamento levado a cabo pelo rei de uma região chamada Catísia, em total contraste com a forma que ele próprio teria decidido o caso. Outra narrativa a respeito descobriu a entrada do Jardim do Éden apenas para ser barrado. Apresenta uma compreensão metafórica dessa história, que Alexandre o Grande, apesar da alta pompa dele, da inteligência, da estratégia militar, do poderio, né? Ou seja, ele era um semideus na época, né? Ele venceu o maior império do mundo e tornou ele maior ainda. E essa passagem era uma metáfora para dizer que, por mais que ele fosse um alto rei importante, ele não alcançou uma espiritualidade muito profunda, tá? Presidiu, como eu falei, tá lá no Talmud, esse encontro entre judeus e egípcios. O Alexandre o Grande intermediou, que era uma discussão sobre a devolução de dinheiro entre os egípcios e os judeus, porque os egípcios deram muitas riquezas na saída do Êxodo, e os judeus falaram que os 400 e poucos anos de escravidão também deram prejuízos, então ficou elas por elas. Muitos judeus viviam em Alexandria, no Egito, tá? Isso é uma coisa muito importante. E era uma comunidade extremamente grande, tão grande que nas reuniões uma pessoa era designada em cima de uma plataforma para tentar sinalizar o momento, né? Porque todos oravam, era o momento de sinalizar, para dizer o amém, para dizer
que aceitaram a palavra, e eles viveram lá até os anos 40 e 50, que foi quando teve a grande realocação do povo de Israel na região que hoje é Israel. Tá? Após a morte, aos 33 anos de Alexandre o Grande, o seu vasto reino foi dividido entre seus 4 generais, a dinastia Ptolomaica, Antígona, Antipátrida e a Seleucida, que é a que a gente vai falar no próximo vídeo. Mais de um século depois, no governo de Antíoco IV Epifânio, que foi quando teve a revolta, era o governante da região de Israel na época da revolta, dos Macabeus, né, na verdade, e foi o que preparou o caminho para o Hanukkah. Então nós vamos falar a respeito do Hanukkah, o que são o que é a festa das luzes, o que é uma dessas tradições, né, o Hanukkah. Outra curiosidade muito importante: um dos métodos de datação usados em documentos legais judaicos, olha só que importante, como despesas de divórcio, era conhecido como Minyan Shtarot, e era um dos registros feitos na época de Alexandre o Grande e foi amplamente utilizado até a época medieval, ou seja, praticamente mais de 1000 anos esse documento da época do Alexandre. Então, assim, apesar de nós não termos registros bíblicos, nós temos passagens de Daniel do capítulo 11, versos 2 ao 4, nós temos o Talmud, nós temos o Tamid, nós temos a Bereshit Rabbah, nós temos os Midrashes. Então nós temos, lógico, é sempre bom salientar que apesar dos registros históricos, nós não temos visões amplas fora da história. Nós temos sim registros muito importantes, muito contundentes. Não tem como você falar que Alexandre o Grande não existiu, não tem como você falar que o Império Macedônio não existiu, não tem como falar que Alexandre o Grande não passou por Israel. Tanto é que a influência grega começou nessa época, apesar da resistência, que fique claro, nem todo mundo aceitava de bom grado essa passagem, tá? Se você analisar o relacionamento, eles realmente fizeram Alexandre o Grande admirar a cultura, havia um respeito muito grande, mas parte da sociedade aceitou o helenismo, se curvou, se inclinou, mas muita gente continuou fiel ao judaísmo, e essa rejeição era vista com hostilidade pelos gregos e uma forma de rebelião. Então, o que acontece? Para a gente entender nesse período do Alexandre o Grande, o que aconteceu para chegar à revolta dos Macabeus? É um contexto muito importante, porque apesar de não termos informações bíblicas da Bíblia protestante, por exemplo, nós temos os livros dos Macabeus, a primeira e segunda Macabeus, que está na Bíblia católica, tá? Eu vou fazer uma análise, eu ainda estou organizando o roteiro de como a gente vai falar dos Macabeus, mas no ato da gravação desse vídeo, tá? Quando for para o canal, já vai estar mais ou menos organizado, tá? Eu estou pensando, porque ele é considerado um apócrifo, ele não faz parte do cânon bíblico. Então tem que tomar muito cuidado, porque apesar de eu falar do Talmud, do Midrash, eu uso outras fontes, foi o que eu falei, eu usei esse site chamado PT Shabbat, tem também outro site também que eu usei como referência, que é o Shabbat.org, ou Rabbad, eu sou fluente em hebraico. Então eu usei várias fontes aqui importantes para poder fazer esse vídeo. Tem um site também chamado Enter the Bible, que é um site em inglês, pelo Craig Koster, que ele é um estudioso também muito importante da tradição judaica, que explicou um pouquinho da vida judaica e do que aconteceu nesse período de domínio, que foram de 200... Assim, o período grego foi 400 anos, né, o silêncio intertestamentário, mas que ele também teve participação também dentro desses 400 anos do próprio povo judeu, que durante um tempo, ali mais ou menos 80 anos no domínio da dinastia Asmoneia, né, dos Macabeus, os Asmoneus e os Macabeus, né, eram duas famílias, dois clãs, teve uma certa hegemonia. Então
Essa é a primeira parte dos 400 anos, que a gente falou um pouquinho de Alexandre o Grande, era um imperador muito conhecido, esse registro histórico, né? A gente passou por outros imperadores, como Nabucodonosor, o próprio Xerxes, o Ciro, que estão nos registros históricos, e foi um desafio, porque falar de Bíblia sem ter a fonte bíblica totalmente foi bem complicado. Mais um vídeo grande, né? Uma saga. Dá para fazer um filme do Senhor dos Anéis, é tão grande, é muita história, é muita coisa importante. Eu acho legal poder registrar isso dessa forma bem detalhada, bem profunda. Espero que estejam gostando da série, né? Deus abençoe a todos, tudo de melhor sempre para vocês e obrigado até aqui por tudo.